E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Matheus e nesse vídeo eu vou trazer um negócio que eu queria ter trazido no canal há muito tempo, mas eu senti que eu precisava dar uma introdução boa sobre esse conteúdo antes, que foi os últimos vídeos sobre Worker Threads, sobre Child Process e Event Loop também. E agora nesse vídeo a gente vai falar sobre cluster, né? O que é um cluster e o que é o cluster do Node, né? O cluster módulo, né? Que é o módulo de cluster do Node.js. Cara, e claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, comenta aí embaixo, né? E bora pro vídeo. Eu vou no código aqui já. Tem aqui um exemplo que eu acho que é bem padrão para mostrar de forma clara como que funciona o cluster no Node.js. Talvez você tenha ouvido falar sobre cluster, né? Isso é um termo usado bastante em DevOps, né? Que basicamente o que é um cluster, né? Quando você junta pensa que você tem ali vários trabalhadores, né? E aí você junta eles, você criou um cluster de trabalhadores, né, cara? Então, acho que é uma forma bem tranquila de resumir o que é um cluster. Então você tem lá vários trabalhadores, vamos dizer assim, né? E aí você juntou eles ali, você tem um poder grande de trabalho quando você junta vários. E se você der uma missão para eles vão fazer muito mais rápido, né? E se alguém ficar doente, vai ter mais um para substituir, né? Eles trabalham ali em grupo. Isso a gente leva muito para a área de tecnologia, principalmente para a área de software, falando de servidor, e é um nível mais baixo falando de processo. A gente falou no último vídeo sobre Child Process, né, que são os processos, como que você pode criar um processo filho. Inclusive eu criei uma API para demonstrar como que a gente poderia usar um processo filho, né, onde eu dava para um endpoint específico ali uma tarefa, e esse endpoint não executava a tarefa, ele pegava e criava uma tarefa, ele criava um processo filho que rodava essa tarefa, e quando estava pronto ele matava essa tarefa, esse endpoint, matava esse processo. E aí, cara, eu falei que, putz, esse não é o melhor jeito de você usar ali o Child Process, que já tinha algo mais atual, mas que eu ia trazer no próximo vídeo. E aqui estamos nós com esse carinha chamado cluster, né? Que é o que eu falei ali. O que é o cluster? Eu dei uma introdução bem simples aqui, mas o que a gente está fazendo? No último vídeo a gente criava um processo, dava para ele o que ele precisava fazer e matava. Aqui não, aqui a gente cria vários processos, né? Que são cópias da nossa aplicação Node.js e deixa criado já isso aí. E quando chega alguma coisa para ser executada por esse código, a gente manda pro cluster. E aí, cara, ele se vira, entendeu? Eu não preciso ficar derrubando. Eu não preciso ter o trabalho de sempre criar um processo e depois matar um processo. Ou então verificar se o processo, se ele morreu no meio da execução, eu tenho que criar de novo o processo. Cara, isso aqui tá. Nossa, cara, tá muito mais tranquilo de se usar Child Process atualmente com o cluster do Node.js. E eu vou explicar o código aqui, que é bem simples, tá? Ali em cima eu estou importando algumas coisas do próprio Node.js, nenhuma lib externa, tá? Nenhuma biblioteca, nenhum pacote externo. O cluster, né? Eu estou importando a função de criar um servidor aqui com o Node.js. E em seguida eu tô importando o cluster de dentro do cluster mesmo, né? Do próprio Node.js aqui, né? Importo também só os CPUs de dentro de OS. Por que serve os CPUs, né? É uma funçãozinha que ele consegue me trazer dados do meu CPU, né? Dos meus cores, ó. Por exemplo, ele dá até um exemplo aqui, ó. Você tá usando um i7 e tal, né? Ele consegue trazer várias coisas bem legais aqui sobre o hardware da minha máquina mesmo, né? O hardware. E daí o que eu faço? Eu dou um CPUs.length. Quando eu faço isso aqui, eu consigo pegar o número de processadores que eu tenho, ou, para ser mais específico, o número de CPUs, ou também, né, tanto faz a forma de falar, mas o número de núcleos que o meu processador tem a oferecer. No meu caso aqui, se eu não me engano, é um i7, acho que é um i7, e aí ele tem acho que 8 núcleos
A gente vai ver isso no código aqui, tá? Por que eu pego esses 8 núcleos? Porque eu faço uma seguinte verificação. Como esse código aqui ele vai ser clonado, né? Então ele vai os processos filhos vão também criar cópia dele. O que eu faço? Eu verifico o seguinte: no módulo cluster aqui eu consigo saber se eu tô ou não no processo principal, né, no main process, né, no processo principal ali, né. Agora a gente chama, né, aqui, cara, tem vários nomes pra isso, né, processo principal, processo primário, aqui no caso ele tá falando que is primary, quer dizer que é o processo primário, né, então eu tô perguntando isso, se for, né, tem um if ali, a gente sabe que o processo principal tá criado, né, que a gente tá nele, e eu faço o seguinte, eu vou fazendo um for para que a cada núcleo do meu processador eu faça um fork desse código inteiro que está aqui. Então, o que é o fork? Eu estou criando mais instâncias do meu código. Nesse caso aqui, o código nosso é um padrão aqui. A gente já fez isso em vários vídeos. A gente está criando um servidor com Node.js. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando... se eu tiver... Aqui, se esse CPU uso do length aqui for 8... E eu vou verificar aqui, né? Putz, eu estou no processo primário. Então, o que eu faço? Faço um for e crio 8 cópias desse processo, desse código aqui, né? Em processos diferentes, né? Cada cópia está rodando em um processo diferente. E logo, então, eu estou criando 8 servidores rodando na porta 8000. Olha que legal, cara. E aí, o que eu faço? Se não for, né? Por exemplo, por que eu tenho que ter esse issue aqui? Porque na primeira vez eu vou estar no processo principal, né? E aí ele vai fazer isso aqui, vai rodar. Quando ele rodar pela primeira vez para criar um processo filho, o processo filho também vai rodar esse mesmo código. Logo, ele vai fazer a mesma verificação. Então, o que ele vai fazer? Agora eu sou... Finge que agora quem está rodando esse código aqui não é mais o processo principal, é o processo filho. O que ele vai fazer? Vai perguntar para o cluster: eu tô no processo primário? Não, você não tá. Não tá? Então tá bom. Então só vou criar um servidor. E aí vai pro próximo filho. Então a gente só vai rodar esse for aqui e fazer cópias apenas uma vez, que é a vez que a gente estiver no processo principal, tá? Aqui embaixo o padrão, a gente cria um servidor e fala que tá rodando em tal porta, e eu também falo qual que é o process ID que está rodando esse servidor, beleza? Vamos ver se aqui rodar, que eu acho que vai ser bem legal de ver rodar isso aqui. Eu vou dar um node index. Lembrando que eu nunca falo isso, eu esqueço de falar, mas o código tá na descrição do vídeo aí. Tem um GitHub aí com, inclusive, os códigos dos outros vídeos que eu fiz sobre esse tipo de conteúdo aqui do Node.js. Vamos rodar, olha que legal. De cara, o que é o primeiro a ser exibido aqui no console? Que o processo principal foi criado, porque ele de cara vai cair nesse if, né? Sempre que a gente dá um node index ali, ou a gente roda um node e o nome do nosso programa no Node.js, né, o arquivo, cara, de cara ele vai estar rodando no processo principal, a não ser que você crie ele igual a gente fez aqui, faça um fork dele em outro processo. Então, processo principal criado, e assim que caiu no processo principal, ele verificou que o meu CPU que tem 8, que o meu processador tem 8 núcleos mesmo, e foi fazendo uma cópia a cada núcleo, processo 0, 1, 2, 3 até o 7, 8. E em seguida aqui embaixo a gente tem o log. Cada processo que é criado, um servidor novo que é executado e um process ID diferente, porque são 8 processos, 8 IDs diferentes. Então, nesse momento, cara, eu tenho em execução aqui no meu computador 8 servidores HTTP rodando na porta 8000, e se algum deles caírem, o próprio processo principal vai se orquestrar para criar de novo, cara. Então aqui, a gente tem aqui um cluster.on, no nosso próprio código tem isso, ouvindo o evento de saída, né? Se algum processo morrer, né? Se ele sair, eu dou um log, claro, e faço de novo um fork para criar mais um. Então eu sempre vou ter 8 ali na pilha, entendeu? Cara, então tá. Vamos fazer um request pra esse cara aqui pra gente ver funcionando, tá? Eu vou ir aqui agora pro meu Postman. Bora lá pro Postman.
E vamos mandar um request. Ó, request ali respondido em 20 milissegundos. Vamos mandar vários, cara. Ó, já caiu o tempo de execução, vai para 5, 6. Cara, é isso que eu posso mandar infinitamente, porque eu tenho 8 servidores rodando lá e eu tô garantindo que a minha aplicação vai ficar altamente disponível, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou simular, né, como se desse um erro, né, durante aqui quando um request acontece. Então, ó, vou dar aqui um throw new error e vou dar aqui error on process, beleza? Pelo servidor rodar de novo, vai criar de novo as mesmas coisas. Vamos lá, olha, eu não mostrei a tela do código, né? Mas o que eu fiz, ó, eu coloquei aqui para dar um throw aqui, ó. Quando chegar no endpoint aqui que eu bater lá, vai dar um erro. E a gente vai ver como que o nosso código vai se comportar em um caso de exceção. Mas vamos lá para o próximo de novo. Vou mandar um request. Ó, caiu o servidor. Vamos no log agora ver o que está acontecendo no log. Olha lá no log. Ó, deu um throw, a gente matou um processo. Percebe que a gente matou, ó. Olha aqui, ó. Quando a gente deu aquele request, aqui em cima a gente criou vários servidores. Vários servidores, né? Rodando cada um em cada processo. O request que a gente mandou foi para o processo ID 3346, que é o que eu vi aqui embaixo, ó. Como que eu sei que foi para ele? Porque quando caiu nele, ele foi o que foi finalizado. Olha lá, o processo foi finalizado. Ó, aqui tá o erro, né? Assim que deu o erro, o processo foi finalizado, porque a gente não tem nenhuma tratativa para o erro. Mas um ponto aqui pra gente que é nosso processo, o nosso main process, nosso processo principal, nem sofreu com nada. Porque não era ele que tava ali na execução. Ele tava ali só esperando que, putz, deu um erro lá no meu filho, eu vou criar outro pra pôr no lugar. Foi isso que ele fez, ó. Ele deu log que o processo 3346 foi finalizado e em seguida já criou outro, cara, ó. Outro servidor rodando na porta 8000 ali, ó. E o AG desse novo processo agora foi o 3509, cara. E assim vai acontecer, cara. Para cada erro que rolar aqui, que esse erro não for tratado e matar um processo, o cluster já vai criar outro ali. E a gente, cara, é muito doido isso aqui. Não vou ser muito longo aqui, eu acho que era isso que eu queria mostrar. Uma forma bem legal de você garantir uma alta disponibilidade nas suas APIs com o Node.js. Cara, eu acho que um outro ponto também que eu vejo muito legal disso aqui é simplesmente você tá usando tudo que o seu computador tem, tá? Aqui a gente tá usando os 8 núcleos do meu processador, no caso ele tem 8. Se eu tivesse 5, ele vai usar os 5 e por aí vai. Vai usar toda a RAM que você tiver, ele vai sugar mesmo da sua máquina, cara. E pra isso que tem que ser, né? A gente sempre vai rodar nossas aplicações em algum servidor e a gente tem que usar o que o servidor tem a oferecer. Beleza? Para não ter ninguém falando aí que Node.js não é para isso. Já ouvi muito isso. Não deixe ninguém falar isso para você, porque Node.js é para isso sim, cara. Vamos lá agora pro... Eu tenho um PPT aqui bem legal, cara, que vai mostrar o código ali, né? Como que ele tá rodando e... Caso você tenha ficado com dúvida, vai entender de forma mais clara agora, né? Aquela parte ali que eu falo, né? Aqui tem aquele if, né? Putz, eu tô no processo principal? Tô. Então, eu crio... eu vou criando um novo processo até usar todos os meus CPUs, né, os meus núcleos do processador. Então, eu tenho 8 ali, eu fui usando todos, eu fui criando um processo para cada núcleo ali rodar e boa. Não tô no processo principal. Faça um fork, porque se eu não tô no processo principal, eu sou um filho. Então, um filho vai fazendo o fork do outro e assim vai indo, até todos os outros processos ficarem criados, tá? Acho que deu para entender bem. Vamos para o próximo slide aqui, que é o seguinte. Eu tô mostrando como que ia funcionar em caso de chegar vários requests ao mesmo tempo na nossa API aqui, né? Rodando 8 servidores simultâneos ali do Node.js. Pensa que o número de CPUs, né? O número de núcleos do processador aqui é 8. Então logo a gente criou 8 processos no nosso cluster. O nosso cluster tem 8 processos lá rodando, lindos ali para receber request. Então o que vai acontecer? Eu mandei, nesse caso aqui eu tô mandando só 4 requests. Cara, vai cair ali, cada processo vai processar
um request ou até mais, né? Isso aí eu tenho que entender um pouco melhor como que isso funciona quando cai dentro do processo, se vai um para cada processo ou não. Mas o que é o ponto? A gente tá em um nível aqui que a gente tá derivando para processo e a gente ainda tem que lembrar que o processo, cara, ele pode derivar para as worker threads. Então, o nível de escala que a sua aplicação ganhou aqui foi absurdo. Se antes você rodava sua aplicação só em um processo, que por padrão tem 4 threads no Node.js, ela coloca no seu thread pool size lá 4 threads. E, cara, agora a gente tá falando que a gente tem 8 processos, se for pelo padrão ali, 8 vezes 4. Então a gente multiplicou em muitas vezes ali o poder de processamento da sua aplicação. Isso é muito, muito bacana, cara. Se o seu número de CPUs que tivesse 5, você ia criar 5 processos, né? 5 child processes, 5 processos filho. E você pode colocar mais lá, mas provavelmente não vai rolar, cara. Você não tem mais CPU, não tem por que você querer criar ali muitos processos. Você vai acabar fazendo caos aí, você vai começar a derrubar processo porque você não tem muito hardware para aguentar isso, tá ok? A execução fica assim, né? Vai uma para cada processo, como eu falei. Não tenho certeza se é assim. Dos meus testes que eu fiz antes desse teste aqui, foi assim, mas eu posso ir mais a fundo para entender isso. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: independente se o request foi um para cada processo, mesmo que 4 vá para um só processo, dentro dele a gente tem as worker threads, igual eu falei, que são no mínimo 4. Então ele vai conseguir fazer 4 tarefas simultâneas ali tranquilamente, né? Desde que elas sejam tarefas de uso mais intensivo de CPU. E o próprio Node, cara, o próprio cluster ele vai orquestrar isso, entendeu? Até porque até nem tem porque a gente quer entender muito além, né? Claro que é legal assim, a gente tipo, ir mais além na linguagem, mas, cara, você sabendo como ela deve funcionar e como você tem que fazer para escalar a sua API, né? No caso do Node.js aqui, que a gente está falando mais uma linguagem de back-end, você já vai conseguir ir muito longe, entendeu? Eu trago uns pontos aqui agora sobre isso, tá? O que eu já falei aqui durante várias vezes, mas é bom ressaltar que o processo mestre ou primário, né, o main process ou o primary process é o responsável por criar e gerenciar os processos filhos do cluster. Então ele é o cara, né? Se ele cair, obviamente tudo vai cair, mas ele é o último que vai cair, tá? Outro ponto importante: os processos filhos executam suas tarefas de forma independente, então eles são isolados, cada um tem sua memória RAM, seu núcleo de processamento, o quanto ele pode usar de disco, o quanto ele pode usar de rede. E como no exemplo, né? Como no exemplo, cada processo filho do cluster cria um servidor HTTP e respondia às solicitações. Então eles são altamente independentes, tá? Outro ponto legal aqui: implementar e gerenciar um cluster de processos usando o módulo cluster pode, né, adicionar complexidade ao código e ao processo de desenvolvimento. Cara, o que eu quis dizer com isso aqui? Né, que tá, é bacana, é escalável a sua API, vai ficar num nível mais acima, tal, mas você tem que entender o seguinte, né, que à medida que a sua API for crescendo, você vai ter que lidar com principalmente tratamento de erros, né, de vários processos de forma simultânea. Então, às vezes você orquestrar isso pode ser um pouco difícil. Então, saiba que usar o cluster é bacana, mas você está adicionando um nível a mais de complexidade no processo, porque, cara, nada é só festa, né? Você está ganhando mais performance, mas você tem um custo por isso. Seu projeto acaba ficando um pouco mais complexo, né? Mas nada que você não possa superar ali com algum tempo mais de estudo aí, cara, e também ralando ali, né? Vendo como que pode acontecer em caso de tratamento de exceção de erros que possam ocorrer de forma simultânea, né? E eu acho que é isso. Até trouxe um último ponto que é justamente sobre isso, né?
o tratamento de erros e depuração pode ser mais complicado quando há vários processos em execução. Porque, cara, vai ser um pouco mais difícil, né? Você ter o tracking ali, né? Por exemplo, de qual processo, né? Que deu o erro, né? Então, é o que eu falei. Cara, em tecnologia, tudo tem um trade-off, né? O que é o trade-off? É o lado não tão bom da coisa. Mas, no geral, o que eu tenho para falar sobre o módulo cluster do Node.js, eu já usei, tá? E funcionou super bem para mim. Então, eu acho que é uma complexidade que às vezes ela se paga pelo benefício que você tem em troca, tá? E eu acho que é isso, não vou falar muito, esse vídeo é para ser bem rápido mesmo. Se você gostou do conteúdo, quer ver mais vídeos sobre isso, sobre Node.js principalmente, já falei antes no começo do vídeo, se inscreve no canal, deixa um like aí embaixo no vídeo, confere esse código também se quiser lá no meu GitHub, tá lá. E é isso, tamo junto, valeu, até a próxima, fui!